A pedidos, eu estou voltando com mais um vídeo da saga What If, ou E Se em português. No vídeo de hoje, vamos imaginar como teria sido se o All Star 6 não tivesse Lip Sync Assassin e tivesse continuado com o Top 2 dublando pelo seu legado. As regras continuam as mesmas, não tem Lip Sync Assassin, a eliminada da semana continua a mesma, apenas 2 queens no bottom de cada semana e sem cota pra nenhuma queen. Eu tentei ser o mais justo possível, vamos lá! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Episódio 1. Tops: Yara, Raja e Pandora. Bottoms: Serena, Trinity e Silk. No primeiro episódio, como sempre, aconteceu o show de talentos, onde a grande maioria foi bem morna e poucas se destacaram. O top 2 claramente seria Raja e Yara. E acredito que a Raja venceria o lip sync de Uptown Funk contra a Yara. Mantive a Pandora no high e acrescentei a Scarlett, porque achei a performance dela uma das melhores da noite. O low e o bottom 2 continuam os mesmos e a Serena seria eliminada. Episódio 2. Tops: Raja, Kylie e Eureka. E as bottoms: Jiggly, Yara e A'keria. O ball da temporada aconteceu no segundo episódio, onde eu mantive os tops e bottoms da semana. O top 2 seria formado por Raja e Kylie e a Eureka permaneceria no high. Acredito que as duas entregariam ótimas performances no lip sync e aqui também aconteceria o double win, assim como houve com a Raja e com a Brooke. O low e o bottom 2 continuam os mesmos e a Jiggly é eliminada. Episódio 3. Tops: Trinity, Raja, Pandora e Yara. Bottoms: Silk, A'keria, Jen e Ginger. No terceiro episódio, as queens tiveram que escrever e estrelar em comerciais para vender os seus side hustlers, que significa um trabalho extra, um bico, um projeto pessoal. Aqui a RuPaul jogou elas em times e colocou 4 queens no bottom, o que eu achei um absurdo, é claro. Odeio quando ela mancha o histórico das queens justamente. Julgando individualmente, meu top 2 seria formado por Trinity e Eureka, que foram muito engraçadas e as melhores de seus times. E no high eu colocaria a Yara, porque eu ri bastante com ela também. Aqui não teríamos o retorno icônico da Laganja, sendo assim, a Trinity venceria o lip sync de Physical contra a Eureka. No low ficaria a Jen, e o bottom 2 seria Silk e A'keria, com a Silk sendo a terceira eliminada. Episódio 4. Tops: Jen, Trinity e Eureka. Bottoms: Yara, A'keria e Ginger. O musical aconteceu no 4º episódio. As queens tiveram que interpretar cantoras e cantores que já performaram no intervalo do Super Bowl. O top 2 claramente seria formado por Trinity e Jen. E claramente, a Trinity venceria a Jen em um lip sync de Womanizer. No high eu colocaria a Kylie,
que conseguiu convencer como Steven Tyler e serviu uma ótima performance. O Low e o Bottom 2 continuam o mesmo, e a Jara seria eliminada injustamente. Episódio 5. Tops: Ginger, Eureka, Trinity e A'keria. Bottoms: Scarlett, Jen e Kylie. No quinto episódio, em times, as queens tiveram que produzir e apresentar um programa de conversa que fosse intimista, provocante e divertido, chamado de Pink Table Talk. Nesse episódio, a RuPaul cotou uma queen, assim como fez no All Star 5 com a Jujubee, declarando um time vencedor e dando a vitória para outra queen. Nesse caso, o time vencedor foi Eureka, Trinity e A'keria, e a queen que venceu foi a Ginger. Então, eu manteria a vitória com o time vencedor, dando o top 2 para Eureka e Trinity, e A'keria ficaria no high. A única coisa ruim dessa mudança seria não ter o lip sync perfeito de Fone com a Ginger e a Mayhem. Nesse caso, eu acredito que a Eureka venceria a Trinity em um lip sync dessa música. A Kylie foi injustamente colocada no bottom, sendo que a Pandora recebeu piores críticas que ela. Então, eu deixaria a Kylie no safe e a Pandora no low. E permaneceria com a Jen e a Scarlett no bottom 2, com a Scarlett sendo eliminada. Episódio 6. Tops: Kylie, Ginger e Jen. Bottoms: A'keria, Raja e Eureka. No sexto episódio, as queens tiveram que atuar em uma paródia de American Horror Story. Aqui novamente houve cota. Kylie teve bastante dificuldade durante os ensaios, onde a Michelle precisou levantar e mostrar para a Queen como e o que ela deveria fazer. E mesmo assim venceu o desafio, servindo uma atuação bem safe. Na minha opinião, as melhores foram Ginger, Pandora e Jen. E o top 2 seria Ginger e Pandora. As duas serviriam um lip sync cômico de Dirty, acredito eu, e a Ginger venceria. O Low e o Bottom 2 eu não mudaria porque realmente elas foram as piores. A A'keria seria a sexta eliminada. Episódio 7. Tops: Trinity, Raja, Kylie e Eureka. Bottoms: Jen e Pandora. No sétimo episódio tivemos o Girl Groups. As queens tiveram que escrever e gravar um verso para a nova música Show Up Queen. Elas estavam divididas em 2 grupos, mas performaram todas juntas. De longe, as melhores foram Trinity e Raja, sendo as duas o top 2 da semana. E no high, eu colocaria a Kylie. Como eu acho que foi a armação, a peruca da Trinity ter caído, pra ela perder o lip sync e ter o plot do empate, aqui eu acho que a produção não precisaria forçar isso, e eu acho que ela venceria o lip sync belíssima com a peruca dela na cabeça. Nessa semana não tivemos nenhuma Queen no low, então eu decidi manter isso. O bottom seria formado por Jen e Pandora, e Jen seria eliminada. Episódio 8. Tops: Ginger, Kylie e Eureka. Bottoms: Pandora e Trinity. O Snatch Game aconteceu no 8º episódio, onde tivemos as incríveis performances de Ginger e Kylie. Assistir a interação das duas foi muito engraçada e a RuPaul não conseguia parar de rir. O top 2 claramente seria formado por elas duas e a Eureka ficaria no high. No lip sync de Sugar Walls, a Ginger repetiu os mesmos truques que tinha feito no lip sync anterior. E só ganhou porque os reviews da Hyde deram errado. Então eu acho que contra a Kylie as coisas teriam sido diferentes e ela perderia o lip sync. Nessa semana também não tivemos nenhuma Queen no low. O bottom 2 foi formado por Pandora e Trinity e a Pandora foi eliminada. Episódio 9. Tops: Raja, Bottoms, Eureka, Trinity, Ginger e Kylie. No 9º episódio, as queens tiveram que se transformar, criando uma história e um look para um personagem mágico, que faria uma visita à animação Drag Tots. Drag Tots é um desenho animado que é dublado por algumas queens que já participaram do show, como Bianca Del Rio, Latrice Royale e Adore Delano. Nesse episódio, as queens que não estavam no top estariam no bottom. A regra mais ridícula já criada. Mas como aqui não existe essa regra, o bottom seria formado por Trinity e Eureka. Mesmo a Eureka não recebendo críticas tão ruins, ela estaria no bottom por causa da regra de não mudar a queen eliminada da semana. E também por não ter sobrado mais ninguém para colocar no bottom. A Kylie recebeu críticas mistas, assim como a Eureka, e a Raja e a Ginger claramente são o top 2 da semana. No lip sync de Boom Clap, acredito que até a Charlie Hides dublando Parada venceria a Raja. Então, Ginger venceria o lip sync e Eureka seria eliminada.
No episódio 10, aconteceu o Redemption Lip Sync SmackDown, que traria uma Queen de volta para a competição. Eu não concordei com isso acontecendo logo após o Top 4 ser formado. Achei que foi muito injusto com as Queens que trabalharam tão duro para chegar no Top 4. Então eu decidi manter a Eureka eliminada e não teria trazido de volta nenhuma Queen, assim como foi no All Star 5. E se o episódio 10 não aconteceu, o episódio 11 também não aconteceria, onde tivemos um desafio de monólogo. Episódio 10. Aqui, o meu episódio 10 seria a grande final, onde teríamos uma mega grande final com Remix e Lip Sync SmackDown for the Crown. O top 4 participaria do Remix This Is Our Country, e como todas foram muito bem na competição inteira e têm ótimos track records, eu não eliminaria nenhuma delas. Porém, eu não concordo com o Lip Sync quádruplo, onde cada Queen dubla sozinha no palco. Não tem graça e eles fazem toda aquela edição para favorecer uma Queen. Então aqui, além do Remix, aconteceria o Lip Sync SmackDown for the Crown. Eu sorteei os pares que iriam dublar, ficando no primeiro round Trinity vs Raja, dublando Since You've Been Gone, da Kelly Clarkson, onde a Raja venceria. E o segundo round, Kylie vs Ginger, dublando Focus, da Ariana Grande, onde a Kylie venceria. No terceiro e último round, teríamos Raja e Kylie dublando Stupid Love, da Lady Gaga. Acredito que seria um ótimo lip sync e uma ótima batalha, onde ambas entregariam ótimas performances. Por ser uma decisão difícil, eu daria a vitória para Raja, por ela ter se destacado mais na competição inteira e ter o melhor track record. Então teríamos Raja como a grande vencedora do All Star 6. Pra quem gostou desse tipo de vídeo, eu também fiz do All Star 5. Vou deixar ele aqui linkado no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e também gostaria de saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de comentar e deixar o like. Muito obrigado. Ah, fiquei tanta moto! Inferno! Meu Deus, que tanta moto do inferno! Tá babado aqui, viu? Hoje tá babado. Uma passação de carro do cabrão.